Vendedor, quando chegava pra mim, falava, não tá vendendo. Eu falei, não tá vendendo, me passa aqui o contato. Eu quero só os que falaram não. E eu, na frente deles, eu começava a reverter as vendas, porque faltava argumento, faltava técnica. Então, eu acredito que o líder que é líder, ele lidera pelo exemplo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um assunto que foi crucial, um divisor de águas na minha vida, para o crescimento da minha vida e dos nossos negócios, que é liderança e gestão. E hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos que Natália Zanon, uma grande líder que liderou grandes empresas como Odebrecht e Cevasa, e meu brother Gustavo Zanon, que é o cara mais top e foda que eu conheço de gestão, cuida de toda a gestão do Grupo Zanon. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Rei. É um prazer estar aqui. Tive experiência realmente na liderança e gestão de grandes grupos e de um setor que é muito hostil, né? Então, sem dúvida, a gestão foi o que fez eu crescer dentro das empresas que eu trabalhei antes de vir para o Grupo Zanon. E o que faz eu continuar aí acreditando numa boa liderança para conquistar todos os objetivos que são planejados pela empresa. Fala um pouquinho para o pessoal aí, quais foram essas empresas, da última que você estava e quantas pessoas que você liderava? Bom, eu vou resumir aqui, né? Mas as empresas que eu trabalhei, eu sou formada em agronomia, sou mestre em agronomia também. E eu iniciei minha carreira como trainee na Odebrecht Agroindustrial. Odebrecht, na época, era uma grande empresa, né, multinacional e referência no Brasil. E um programa de trainee na Odebrecht, ele era muito renomado fazer parte desse programa. E foi uma escola, Rei, realmente foi uma escola. Porque lá era uma empresa que investia nos líderes ou futuros líderes, né, capacitava e dava oportunidade para assumir posições de liderança. Então, com pouco menos de um ano de empresa, eu já assumi minha primeira posição de liderança, uma equipe de 21 pessoas, todos homens, mais velhos do que eu. E dentro de 5 anos, eu saí daquela posição de trainee que eu entrei para uma posição aí, um nível gerencial, já respondendo para o superintendente na empresa e com um grande time. Saí de lá buscando novos objetivos. Eu sempre procurei me desafiar muito e não ficar acomodada onde eu estava. Foi quando eu vim para a Cevasa, que era uma usina do Grupo Cargill, já numa posição gerencial. E lá, como sempre eu fui cada vez assumindo áreas diferentes. Então, eu nunca fiquei numa única área. Eu sempre aceitei o desafio que era proposto pelo meu líder, engajando equipes e entregando resultados com boa gestão. Nesse último desafio, né, eu saí há quase 2 meses. E eu deixei esse desafio com todos os recordes batidos aí na área que eu era responsável, que era a agrícola da Cevasa. Foram mais de 70 recordes só na agrícola e eu liderava um time de mais de 800 pessoas. E sempre focado no respeito às pessoas, com busca nos resultados, fazendo aí uma boa gestão. Show de bola, galera. Hoje o bate-papo aqui é em família. Agora, Gustavo Zanon. Qual era a sua relação com o Lula na época do Odebrecht? Tinha alguma relação? Gu, eu vou falar que o único Lula que eu gosto é o Lula molusco para comer. Brincadeira, que gente, ela não tinha nada a ver com essa parte aí da Odebrecht. Inclusive foi a única empresa que não foi envolvida na Lava Jato, não foi isso? A Odebrecht Agroindustrial não esteve envolvida, eu não lembro se foi a única, mas era uma das que não estava envolvida aí. Muito bom, muito bom. E agora a Nath está aqui com a gente, né? É isso aí. Uma pessoa realmente de peso aí para somar no grupo, principalmente para a parte de gestão. Show de bola. Gustavo, fala pra galera aí qual que é seu papel, cara, o que você faz aqui no grupo. Meu papel hoje é liderança e gestão, né? Eu fico muito focado aí no desenvolvimento das pessoas do Grupo Zanon. E a minha história ela não é tão romântica assim como da Natália. Eu meio que fui aprendendo na prática. Eu comecei cedo aqui na empresa, só que eu entendi rapidamente que o que ia fazer o negócio crescer de uma forma exponencial era liderança e gestão, né? Como que a gente poderia trazer pessoas e principalmente engajar essas pessoas para
levar a gente para um rumo maior. E deu tudo muito bem, deu tudo muito certo, a empresa continua crescendo. E na visão de vocês, qual o papel de uma gestão na empresa? Quais os benefícios para o negócio? Bom, eu vou ser bem rápido, assim. Eu acredito que uma das coisas que a gestão pode trazer é liberdade e controle. Eu acredito que a gestão ela tem essa função, né? As pessoas que são empresárias, hoje elas buscam... todo mundo, né, que começa um negócio, o que ele quer? Ele não quer trabalhar para alguém, ele quer poder trabalhar para ele mesmo, fazer o seu próprio horário, buscando mais liberdade. Mas se ele não investir em gestão, ele vai virar escravo do negócio dele. Então, por isso que eu bato muito em cima do que a gestão pode trazer. Controle e liberdade. E você, Nath, o que você acha que pega mais aí? Principalmente, Gu, eu concordo, né, com o que você traz. E dentro da empresa, o papel da gestão é direcionar, seja por meio de metas ou diretrizes mesmo, e extrair o melhor das pessoas que estão ali trabalhando. Então, direciona, coloca ali quais são as regras que eu comento, que são os comportamentos que se espera, e deixa a pessoa trabalhar e buscar. E a gestão faz o acompanhamento. Não adianta nada ir lá e colocar um objetivo e largar e acreditar que esse objetivo vai ser atingido. Então, a gestão é necessária para realmente fazer esse acompanhamento, redirecionar aí os rumos e atingir o objetivo que se espera. Então, para dentro de uma empresa, né, o empresário que inicia um negócio, ele inicia desejando ter sucesso, né? E sem gestão... Só se ele tiver muita sorte ou qualquer outra coisa que não é esperado acontecer de forma natural, ele vai conseguir ter sucesso. Então, a gestão ela é essencial para direcionar todo um time para o mesmo ideal que aquele empresário. Levar o cara do sonho à realização. É isso aí. A gestão está no meio do caminho, e é isso? Seria o como, né? Isso. Chegar na realização. Bom, já que a gente está... um bate-papo aqui em família. Antes da gente falar dos pilares da gestão, eu queria saber da visão de vocês, né? Que na realidade nossa empresa é uma empresa familiar, né? Que você agora está vindo aqui também trabalhar com a gente. E eu vejo que muitas empresas familiares passam por dificuldades e tem problemas, né? Societários e tudo mais. Vocês acreditam que a gestão, uma boa gestão, ajuda a minimizar esses problemas familiares? E se sim, quais ferramentas que existem para evitar conflitos de família dentro de uma empresa? O que eu acho assim, a primeira coisa que a gente precisa discutir é por que será que uma empresa familiar normalmente dá pau? O que você acha que faz ela não andar tão bem? Cara, eu acredito que, por exemplo, às vezes um sócio acha que trabalha mais que o outro. Tem essa sensação. Às vezes o cara fala, pô, eu tô trabalhando, eu tô fazendo e o meu irmão, o meu primo... né? Porque às vezes são primos, né? Eu tenho filho, vocês têm filho, ele vem trabalhar na empresa, pô, eu faço mais que ele ganha mais do que eu. Então eu acho que a questão disso é a questão de ego também, né? Porque às vezes eu vejo negócios que o problema do ego pessoal de cada um acaba jogando tudo a perder, colocando tudo a perder, né? Então, pelo que você falou, o que fica claro assim é que as regras não ficaram pré-estabelecidas. E toda vez que não fica estabelecida uma regra, qualquer regra vale, certo? Então, dentro de uma empresa familiar, um sócio fala, eu quero tirar tanto de prolabore. O que o outro fala? Eu tenho o direito de tirar a mesma coisa. Aí entra um filho. O filho fala, não, eu quero tal coisa. Aí o outro, eu quero isso. E aí, como não foi nada discutido antes, vai liberando. Aí qual que é o problema? Eles vão secando o caixa da empresa. Então, basicamente, os problemas acontecem aí. Claro que entra ego, vaidade, uma série de coisas. Quando você implementa uma gestão, nada mais que você está fazendo é pré-estabelecendo regras que vão ser seguidas, indicadores que vão medir essas regras, certo? Então, pô, vai funcionar daqui para frente assim. Você vai ser remunerado pelo mesmo que custaria uma pessoa de fora para trabalhar aqui. Você não vai ganhar mais ou menos. Pô, mas eu sou sócio, sem problema nenhum. Na distribuição de lucro, que o sócio, o que ele ganha é distribuição de lucro.
vocês ganham de acordo com o percentual que cada um tem na empresa. Agora, na execução do trabalho, não. Você ganha de acordo com o que alguém ganharia para fazer aquela função. Então, a gestão, ela traz esse tipo de coisa. Claro que você começar uma empresa já com as regras pré-definidas, isso você pode fazer através de um acordo de acionista, é muito bom, porque já começa a jogar já sabendo. Imagina se um jogo de futebol não tivesse regra e fosse decidido durante o jogo. Saiu lá, o que é isso? Ah, escanteio, mas quem bate? Calma aí, vamos discutir. Imagina se fosse assim, não ia dar certo. Agora já tem pré-estabelecidas regras, fica muito mais claro. Eu acho que também tem uma questão que não basta somente ter o acordo de acionista, porque a partir desse acordo de acionista é que vai iniciar a gestão. Então, planejamento estratégico embasado no acordo de acionista e o que os sócios têm como objetivo para aquela empresa é muito importante. Eu falo isso porque quando eu cheguei na Cevasa, ainda era uma sociedade entre a Cargill e um grupo de fornecedores, que eram os donos e tinha um ambiente de empresa familiar. E no início, havia dificuldade para aquele gestor e executivo que foi contratado ali, foi pego aí o melhor do mercado para levar para dentro da empresa e fazer uma gestão, ele não conseguia atuar. Por quê? Os donos eles queriam interferir na gestão, ao invés de delegar, né? Então, eu trago o melhor do mercado, mas eu quero falar o que o cara tem que fazer. Então, esse acompanhamento do planejamento estratégico é uma ferramenta, né, muito valiosa, primeiro para dar segurança para os acionistas do que vai ser feito e como vai ser feito. Então, dá uma segurança e os acionistas, né, os donos, os irmãos, não se sentem na necessidade de ficar interferindo o tempo todo na gestão. Mas também vai conectar esses acionistas com o restante do time. Né? Qual a direção que esse time tem que seguir? Então, eu comentaria que eu acho que é uma ferramenta super importante é fazer esse desdobramento também do planejamento estratégico, tático, operacional, a fim de atingir os objetivos do acionista, passar a segurança para os acionistas e evitar que tenham esses conflitos do sentido, eu já ouvi isso no passado, eu sou dono, hein? Eu sou dono, você faz isso daqui. Então, você faz todo um planejamento pensando no melhor para a empresa, mas tem um dono achando que Quantos o melhor donos tinham lá? Eram, acho que 11. Tranquilo, Nossa. né? Eram 11. Então, assim... família, né? Não. Alguns eram famílias, mas eles eram um grupo... Tinha de produtores também, então. Eram fornecedores. Fornecedores, né? Para a usina. Então, Entendi. assim, isso acaba atrapalhando a gestão. Ela falou que tinha uns caras que tinham um planejamento lá, e fazia o planejamento, vai fazer a colheita em tal lugar e tal e tal. Aí um caralho falava, não, você vai colher a minha terra hoje. No caso, eu era a cara que fazia o planejamento e fazia assim, utilizava softwares que otimizava, são vários critérios que a gente tem que otimizar numa colheita, e aí vinha algum dos donos... eu sou dono, você vai lá e colhe a minha, hein? E aí você fala, pô, né? E você fica ali entre a cruz e a espada. E aí a importância de um bom executivo para intermediar esse tipo de conflito, trazer de volta para o planejamento. E a partir do momento que o resultado começa a mostrar, e o resultado que eu falo é até econômico, financeiro, né? Começou a dar um resultado... Aí muda e facilita o negócio, né? Mas demorou? Demorou. Teve que colher ou não? Demorou. Aí tinha que ter muito jogo de cintura, Gu. Eu não falava um não. Não, eu vou buscar o melhor. E realmente eu tentava buscar. E se coubesse dentro do planejamento, eu atendia. Mas nem sempre era possível. Tinha que falar um não, né? E para quem está assistindo a gente, que está começando a ter um negócio pequeno, para a gente ser assim de uma maneira prática, para poder dar umas dicas para esse pessoal... Na visão de vocês, quais são os pilares básicos de uma boa gestão? Eu falo um, você fala o outro. Tá. Pessoas, acho que é o primeiro. Planejamento, essencial. Processo. E um produto atrativo. Então, pessoas, planejamento, processo e um produto atrativo. Falando um pouquinho de pessoas, Gustavo, você sempre fala que um A... Time A. O time A e o time B, que 2B nunca vai se formar um A. Na sua visão, para conseguir boas pessoas, qual é a premissa básica? O que a gente
vem trabalhando muito, primeiro, é você definir muito claro quais são os seus valores. Então, o que você acredita? E a Nath fala muito bem isso, valores são algo que você não negocia. Então, a primeira coisa para você ter um time A é definir quais são os meus valores. O que são os valores que eu não negocio com ninguém? E aí vai dentro de ética, o que você quiser definir é o que faz sentido para você. Depois disso, esse fim de semana eu vi uma frase que eu achei muito bacana lá do Zé, lembra que a gente teve com o Pedro? Sim. E ele falou assim, cara, eu gosto de ser o mais burro da mesa. E eu acredito que as pessoas às vezes sentem medo de contratar alguém melhor que ela. E eu já vou contra. Eu acho que assim, para você formar um time A depois dos valores, é você pensar assim, cara, quem que é o cara mais foda que eu posso ter aqui dentro? Que seja melhor que eu naquilo que ele faz. Porque só assim você vai encontrar gente A. Então, eu acho que essas duas coisas, assim, eu vou deixar até a Nath complementar. Mas eu acho que esses 2 pontos é fundamental, assim. Eu nunca falei sobre esse conceito, mas é o que eu venho enxergando e vendo que isso é o que realmente faz sentido. Eu concordo. Tem que contratar, buscar os melhores. E mais, quando a gente fala de buscar os melhores, as pessoas confundem tecnicamente o melhor. Né? Então, eu realmente acredito em contratar comportamento e a técnica você desenvolver, né? Claro que tem especialidades dentro da empresa que você já vai ter que buscar com essa especialidade, até porque vai ter que complementar o seu conhecimento, né? Esse é um ponto. Mas os valores claros e não pode estar... até conversei isso daí com o Hugo. A gente trouxe para dentro dos valores da Seguralta, eu não me lembro qual que era, mas o Hugo falou assim, não, mas era ética, né? Aí o Gu falou, não, mas para mim isso é óbvio. Eu falei, Gu, para você é óbvio, você tem que deixar isso claro e escrito para as pessoas, que seja óbvio para elas também. Porque a gente não conhece quais são as crenças e os valores que essas pessoas trouxeram ao longo da vida. Então, esse ponto de ter os valores bem claros, definidos, escritos e comunicado para o time é essencial. Você trazer os melhores e a pessoa preparada, então uma seleção bem feita, também é muito importante, mas tem um ponto, que é o desenvolvimento. Então, nada te impede de você trazer o ótimo e ainda desenvolver para ele ficar melhor ainda. E isso algumas pessoas ou esquecem de fazer, porque espera, eu contratei o cara, ele é formado em tal lugar, já passou em tal empresa, chega aqui ele não está performando. Mas espera lá, você tem que trazer ele para o seu ambiente, deixar claro o que você espera dele aqui e continuar desenvolvendo esse cara. Todo mundo tem o que se desenvolver, né? Então, esse é um ponto importante. As pessoas precisam realmente, todos os níveis de gestão têm que estar desenvolvendo o seu time. Acho que a grande dificuldade é o cara que é pequeno. Sabe, o cara que está começando um negócio? Porque é difícil você atrair pessoas quando o teu negócio ainda está começando, né? Então, e com certeza tem muita gente assistindo a gente que está nessa situação. Então, eu queria aproveitar para que você falasse um pouquinho assim, você tem um negócio que você está começando agora. Como que você consegue atrair bons talentos? Mesmo com uma empresa pequena, mesmo sem muito faturamento. O que você enxerga? O que você vê disso aí? Gu, eu volto naquele ponto das habilidades comportamentais. Talvez você tenha um negócio pequeno, você ainda não consegue pagar um profissional pronto no mercado com uma puta de uma formação. Mas se ele tiver boas habilidades comportamentais, o que são as habilidades comportamentais? É aquilo que não tem no currículo, sabe? É um cara que é proativo. Proativo tem aquele sentimento de insatisfação constante. O que significa isso? O cara tá sempre, em qualquer lugar que ele tá vendo como melhorar aquele processo, como que poderia ser diferente. Essa é uma outra característica legal. Um cara que tá realmente, aquele cara que veste a camisa. Então você percebe que busca, né? Você acha legal o que algumas empresas têm feito, que assim, para atrair talento, faz não chega a vender cota da empresa, mas ele cria um direito do cara performando, comprar, como que eles chamam? Ações da empresa. Ações, tipo umas ações, mas... Eu acho que seria uma opção. Eu falo, cara, eu não tenho condição de te pagar tanto, mas eu consigo fazer um negócio aqui, eu vou te pagar X e se a gente atingir esses números,
eu te dou o direito de comprar aqui 1% da empresa, 2% da empresa eu acho com que essa é uma opção. As remunerações variáveis, em geral, é uma opção, o PLR. Porque às vezes o cara não consegue pôr um salário muito alto sem saber qual o resultado que aquele funcionário vai dar. Mas se você coloca uma remuneração variável atrativa, né, podendo dobrar o salário dele ou até mais, vai motivar, primeiro motivar e depois engajar o cara, né? Então vai motivar pelo dinheiro a ele entregar mais. Legal. E aí é uma relação ganha-ganha. A empresa está ganhando e o funcionário está ganhando. Show de bola, pessoal. A gente falou então de... Primeira coisa que a gente falou foi de pessoas. Agora vamos falar de processo. O que é um processo e como implementar de uma maneira simples processos dentro de uma empresa? Cara, é legal, porque ontem eu estava falando sobre isso, né? E é interessante porque as pessoas não param para desenhar como que são feitas as coisas dentro da própria empresa. Né? Então, ontem a gente estava falando de um assunto que era uma área nossa, que é de atendimento de sinistro, de acidente. E eu cheguei pro gestor e falei, cara, mas como que acontece aqui dentro? Como assim? Ele falou, passo a passo. Tipo, o cliente liga, o cliente vem de um lugar, ou quem liga é o franqueado, ou você pega a informação em algum lugar, ou os três, às vezes você tem três momentos de entrada. Então, basicamente, cara, o processo, ele serve para você... Primeiro, desenhar como é feito, de fato. Porque às vezes a pessoa, eu tenho um processo, mas ninguém segue o processo. Então, como de fato acontece? E você só consegue melhorar algo quando você enxerga. Então, você fala, cara, a gente faz isso, dá 2 voltas para chegar aqui. Se a gente der uma volta, a gente chega no mesmo lugar. Ou, se eu cortar essa etapa aqui, eu vou ter uma economia. Ou, será que essa etapa eu não consigo melhorar? Então, o processo é muito simples de ser implementado. É trabalhoso? Demais. Mas ele é fundamental para você poder melhorar e inovar, né? Porque a inovação não tem a ver com tecnologia, eu sempre falo isso. Inovação tem a ver com você fazer mais rápido, mais barato e melhor. Você inova. Posso usar a tecnologia para isso? Pode, mas não necessariamente é preciso. Sabe um ponto que eu reflito muito? Geralmente as empresas, elas têm processos, elas começam a atividade. Toda empresa tem processo, mas eu não conheço nenhuma empresa que desenhou os seus processos antes de criar a empresa. Não é normal isso. Não né? Tipo, eu vou desenhar todos os processos. Você nem consegue mentalizar todos os processos que vai ter. Então é normal, realmente, a empresa tá rodando e tal, mas chega um determinado momento, Rei, que é importante fazer esse desenho dos processos de uma forma bem prática e visual, para quem está aí assistindo entenda. Eu até sugeriria, desenha o processo como está hoje, numa cor de caneta, e desenha como deveria ser, numa outra cor de caneta. Que aí você vai enxergar quais etapas que você consegue reduzir, consegue otimizar e consegue melhorar. E depois faz a validação desse como deveria ser, para ver se dá certo. Validou, padroniza. Esse é um fluxo que quem é empresário aí, né, e faz gestão, já deve ter ouvido falar do PDCA, certo? Sim. Que é o PDCA? Planejar, executar, checar e, se tiver fugindo, você vai corrigir num plano de ação, ou se tiver legal, você faz a roda girar. Mas poucas pessoas ouvem falar do SDCA. Já ouviu falar? Não. O SDCA, lembra do P, que era planejar? O S é de standard, que é a padronização. Então, uma vez que você fez o seu PDCA rodar num determinado processo, pegar lá do sinistro, rodou, tá rodando bonitinho esse processo do jeito que eu desenhei de novo, aí eu vou padronizar esse processo, escrever e controlar esse documento para qualquer pessoa que entrar naquela equipe saber como que faz. Então, já vira um documento para você treinar novos integrantes. Só que o que é importante? Não acomodar. Por quê? O mundo muda o tempo todo. Tecnologia muda, processo, as pessoas mudam. Então, de vez em quando, precisa ter a revisão desses procedimentos. Então, não pode se acomodar, tem que revisar. Roda de novo o ciclo do PDCA. Revisei, tá legal? Aí eu padronizo e rodo o SDCA. Perfeito. Então, a gente falou de pessoas, processos e qualquer outro item.
Pessoas, processos, você falou um outro, que é o planejamento. Planejamento, galera. Eu, assim, falando um pouquinho da minha visão de planejamento, para mim não tem como você sair de um ponto A e chegar num ponto B sem um planejamento, né? Às vezes a pessoa tem um belo avião na mão, às vezes o cara é dono de um Boeing, só que se ele não fizer o plano de voo na aviação, que é nada mais é que o planejamento. Pô, se eu vou sair de São José do Rio Preto e vou para o Japão com o meu avião, eu preciso saber quanto que eu preciso colocar de combustível, eu preciso saber quanto que vai custar essa viagem, eu preciso saber quais são os possíveis obstáculos à frente, que é o clima, né? A gente olha o clima, né? Tanto é que esses aviões maiores, constantemente, eles trazem um METAR a bordo, o METAR que mostra a previsão do tempo. E alguns você consegue até ver as imagens de radar em tempo real. E eu diria que isso é como se fossem os indicadores da empresa, né? Sim. Mas sem planejamento, na minha visão, você não chega em lugar nenhum. Qual a visão de vocês sobre planejamento? Cara, para mim, eu gosto de usar outro exemplo, que para mim faz muito sentido, que é quando você quer construir uma casa. Todo planejamento ele começa pensando numa casa, começa pelo sonho. Então, a empresa é exatamente igual. Cara, quando você está montando uma empresa, qual que é o sonho? O que você imagina de alcançar? E esse alcançar, cara, ele não precisa ser só valores. Ele pode ser, cara, eu quero entrar nos Estados Unidos, eu quero entrar em outros países. E esse sonho, ele precisa ser desdobrado, igual uma casa. Então, pô, quando você pensa numa casa, você já tem na tua cabeça o que você está imaginando. Aí o que você precisa fazer? Achar o terreno, que aquela casa vai conseguir ser construída, e achar quem vai desenhar aquela casa para você, que é o arquiteto. Só que aí não para nisso. Você tem que trazer o arquiteto para ele fazer um projeto. E aí você fala, cara, é exatamente isso que eu vejo, que tem muito a ver com a visão. Então, dentro do planejamento, você precisa passar pela visão. Porque como que você vai acreditar naquele seu sonho se você não enxerga? Então você vai lá e, puta, visão aqui, vi a casa. E aí o que você vai fazer? Pô, agora eu quero essa casa pronta. Quais etapas que eu vou ter que passar? Aí você vai fazer estrutural, elétrico, hidráulico, ar-condicionado, todos os projetos complementares. E o que é bacana dentro do projeto ou do planejamento, até na empresa, é muito mais fácil você mexer quando está ainda no papel, do que às vezes você querer mexer quando o negócio já está implementado. Então o planejamento ela tem essa função de você enxergar e falar, cara, é esse caminho mesmo. Não é esse caminho. E o principal, quanto que vai custar essa trilha toda, só que qual que é o resultado que eu vou ter lá na frente? Então o planejamento muito bem feito, ele passa por sonho, que transforma numa visão, que transforma nos indicadores que você vai precisar de tipo um checkpoint para te mostrar estou ou não estou no caminho. E pode ser que em alguns momentos você vai ter que rodar um PDCA porque você não está conseguindo entregar. E o principal, como que você leva esse teu sonho para todas as esferas da tua empresa? Porque não adianta eu sonhar sozinho, todo mundo tem que sonhar junto. Aquele cara que está lá, às vezes, limpando, ele faz parte daquele sonho, ele precisa estar executando a função dele. Então eu enxergo muito assim, construir uma casa e o planejamento que é necessário, que a empresa ela tinha que ir nessa linha, assim, esse nível de detalhamento para que você consiga no final olhar e falar assim, cara, é exatamente a casa que eu sonhei, entendeu? Eu concordo, Gu, e eu vou usar o seu exemplo, né, para fazer um comentário que eu sempre faço, né? Minha experiência profissional foi muito embasada no planejamento. E pegando o exemplo que o Gu trouxe da casa, é possível construir uma casa sem se planejar? É possível. É possível. Mas o que vai acontecer? Ou você vai gastar muito mais recurso, porque você não planejou, ou você vai gastar muito mais tempo, porque não planejou, ou você vai ter retrabalho, porque você não se planejou, ou o seu resultado não vai ser conforme o que você imaginou. Ou você pode perder tudo. Porque se o cara não contratar um bom engenheiro, não fizer uma fundação, pode cair tudo. Pode o cara cair. começa a construir, vai ter que fazer de novo. Não viu o solo, não fez sondagem, e a estrutura não está de acordo, a casa cai. Exato. Então, assim, quando a gente faz esse comparativo que o Gu trouxe, que é bem legal com a casa, parece até óbvio. Gente, a empresa é a mesma coisa. Você pode realmente ter sucesso numa empresa sem fazer um bom planejamento? Pode. Mas ou você vai gastar muito mais recurso,
ou você vai ter retrabalho, ou vai demorar muito mais tempo, ou pode cair tudo e você falir. A maioria das empresas que são abertas, a gente sabe, a grande maioria falha antes do primeiro ano de vida da empresa. Por quê? Falhou no planejamento. Então, assim, o que é essencial para um bom planejamento? Eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. É considerar alguns riscos potenciais, perguntar o que pode dar errado no caminho. Isso você pode fazer por uma análise SWOT, que é uma das ferramentas, tá? Ter uma boa comunicação do planejamento com todos da equipe. Então, tem que fazer esse desdobramento e até lá na base, igual o Gu comentou, precisa saber qual que é o planejamento da empresa. É necessário fazer o acompanhamento por meio de indicadores e frequentes para redirecionar. Então, eu estava mirando para esse lado aqui, de repente eu comecei a executar, estou vindo para cá. Então, nesse momento, eu tenho que parar e replanejar para redirecionar para o lado que eu gostaria de ir e de levar todos na mesma direção. Então, acho que esses são os pontos aí que não pode faltar num bom planejamento. Perfeito. E qual que era o último item? Bom produto. Bom produto. Eu acho que é obrigação, né? Obrigação. Você ter um bom serviço, uma boa entrega, fazer um over-delivery, eu acho que isso aí não tem nem muito o que discutir, né? E envolve num bom produto, assim, é você estudar assim, cara, quais são as dores do mercado? Eu falo assim, produto, só existem 2. E toda vez que eu falei sobre isso, ninguém conseguiu contrapor isso. Então eu tô deixando aberto aqui para tomar porrada. Ou o produto realiza um sonho, certo? Ou o produto resolve um problema. Na minha concepção, só existe 2 tipos de produto. E, tipo assim, eu pensei em vários produtos que a gente imagina e eu não consegui achar que produto faz mais que isso. Esse microfone, o que ele faz? Resolve um problema de som, certo? Um relógio. O relógio pode ser as 2 coisas. Porque ele pode ser um sonho, você tem um relógio XYZ de uma marca específica, mas basicamente ele resolve um problema de horário. Eu não vou perder horário, eu tenho um relógio. Uma casa, o que é? Os dois, sonho e problema. E você acha que um bom produto geralmente é o que saneia os dois, vamos falar assim? O melhor produto é o que faz os dois, porque você acabou de gerar desejo. E seria talvez o melhor produto que resolve os dois para uma maior quantidade de gente? Sem dúvida nenhuma. Então é escalonar, né? Aí é escala. Então você fala assim, cara, vamos pensar no iPhone, assim, porque eu acho que o iPhone foi um dos, pelo menos na nossa época, né, foi uma das coisas mais revolucionárias que foram criadas. O que ele estudou? Dores, desejos das pessoas. E o que é engraçado é que quando a gente fala em dor, nem sempre a pessoa sabe exatamente, né? Então vamos voltar um pouco antes, pensar no cara que construiu o carro. Perfeito? Quem fez o carro lá? Foi o Henry Ford? Primeiro ou não? Um dos primeiros foi o Ford. Não sei quem que foi, mas o eu motor foi Ford. Bom, se ele fosse olhar as dores das pessoas, ele ia construir uma carroça mais confortável. Certo? Porque as pessoas falam, cara, essa carroça aqui não presta. Ela é dura, ela não sei o quê. Aí o cara fala, não, vou fazer uma carroça melhor. Ou aumentar a quantidade de cavalos, né? Sim, pra puxar e tal. O cara não, ele falou, cara, vamos desconstruir isso daqui, vamos pensar em algo que realmente vai resolver a dor. É a questão do iPhone, porque o cara, ele imaginou algo que resolveria mais de uma dor. Antes a gente só tinha telefone para falar. O cara falou, cara, e se eu pegar um telefone e além do telefone eu acoplar uma câmera, colocar a internet junto e vou pôr música? Eu vou ter tudo num lugar só. Ninguém nunca tinha pensado que aquilo ali ia fazer sentido, mas, pô, ele estava resolvendo as dores das pessoas. E ele fez. E aí, o que aconteceu? O negócio explodiu. Só que o negócio explodiu num certo nível que ele passou a gerar o quê? Sonho. Por quê? Ter um iPhone é desejado. Eu lembro uma vez que eu estava em casa, e aí um dos meus sobrinhos chegou pra mim e falou assim, caramba, tio, você tem um iPhone 12, né? Então, tipo assim, cara, não que um Android seja pior ou melhor, ele é tão bom quanto, mas não é um iPhone 12, entendeu? Então, tipo, olha que doideira. Então ele resolveu um problema e trouxe um desejo, que é o sonho, e colocou numa escala gigante. Por quê? Através disso que ele criou, quantos outros negócios foram criados? Então eu vejo assim, o produto bom, ele
tem que resolver um problema, realizar um sonho e permitir que outras empresas pluguem no seu produto, que é o que o iPhone fez. Então você pode fazer um aplicativo e pôr lá dentro. Toda vez que você coloca um aplicativo dentro do iPhone, você gera uma necessidade de ter um iPhone maior ainda. Entendeu a loucura como o negócio vai crescendo? Então, essa é a visão que eu tenho. Produto é isso. Então, se você conseguir uma coisa ou outra, ou as duas, você tem um bom produto. Show de bola. Gustavo, a gente sabe que esse ano de pandemia não foi fácil para ninguém, né? A gente viu muitos comércios, muitas empresas aí estrangulando e passando dificuldade. E nós, no Grupo Zanon, nós faturamos mais de R$500 bilhão. Foi, assim, recorde de crescimento, de oportunidades. Na sua visão, a que se deve isso aí? Quais fatores contribuíram para isso? Cara, eu penso o seguinte, eu tenho duas linhas ali que eu imagino que foi isso que fez a gente conseguir crescer tanto. Uma, no momento de desespero e de dúvida, as pessoas elas querem proteger o seu patrimônio. Perfeito? Eu não quero perder o que eu já conquistei. Então, nisso, o seguro ele é muito bom. E a gente está nesse segmento. Mas teve algo que eu acredito que foi mais importante que isso, foi o quê? A gente conseguir, dentro do grupo, criar um círculo de confiança. Que foi quando a gente fez a reunião com todo mundo e falou, gente, a empresa, graças a Deus, devido ao seu planejamento, conseguiu ter um caixa que traz conforto para a gente nessa situação. Então, fiquem tranquilos. Nós não iremos demitir as pessoas por falta de dinheiro. Eu vou demitir se o cara não estiver entregando o resultado, os indicadores, assim por diante. Mas não porque, pandemia, vou lá, mando o cara embora. Só que é legal, quando você faz isso, acontece algo muito interessante. Por quê? O que estava acontecendo no momento? A gente tinha, no mundo inteiro, um momento de caos. Todo mundo tava, e o problema é que a mídia parece que ela adora esse momento, né? Porque ela olha assim, cara, meu Deus do céu, já tá pronto. Quanto pior, melhor. O fogo no parquinho já tá estabelecido, eu só preciso jogar álcool Quanto agora. mais sangue, parece que é melhor. E aí o caos aumenta. Então você imagina, todo mundo pensando, cara, o que vai acontecer? Será que todo mundo vai morrer? Será que o mundo vai acabar? Será que eu vou perder meu emprego? Será que não sei o quê? E aí vem uma empresa e fala assim, não, fica tranquilo. Aqui dentro você está seguro. Quando você cria isso, eu chamo de círculo de confiança, você traz algo muito poderoso, que é que as pessoas possam produzir no seu melhor natural. E aí vem inovação, vem trabalho em equipe, vem um querendo ajudar o outro. Cara, a gente teve os melhores indicadores, talvez indicadores melhores do que antes da pandemia, num momento tão difícil. A gente teve faturamentos maiores, a gente teve qualidade de serviço melhor. E olha que doideira, num momento tão difícil. Então, essas são essas duas coisas que eu imagino. Essa das pessoas quererem proteger o que conquistou e o segundo, você criar um ciclo de confiança dentro da tua empresa que vai gerar inovação, vai gerar trabalho em equipe e assim por diante. Não, perfeito. E, Nath, falando um pouquinho sobre agronegócio também, né? A gente sabe que esse mercado, mesmo com pandemia, ele veio apresentando assim, um desempenho acima da média. Quais os números desse setor durante a pandemia e qual que é a perspectiva para o agro também? Perfeito, Rei. Na verdade, na pandemia, né, no ano de 2020, o BGE divulgou que o agro foi o único setor da economia que teve um crescimento mesmo na pandemia. Então, cresceu representou aí 24%, né, do PIB em 2020. O que se deve isso, né? O agro não para, né? O agro abastece o país em alimento, em energia, em combustível. Então, quando estava, mesmo com a mídia, né, gerando esse conteúdo que vocês comentaram, quem trabalhava no agro não teve a opção de parar. Não pode faltar comida, não teve opção de pode parar, faltar. Né? Porque ia criar uma crise energética, alimentar, enfim. Impactou, sim, impactou. Porém, não parou. Continuou abastecendo o país, batendo recordes de exportação, aí, principalmente de grãos, e vem crescendo cada vez mais. Por quê? A população cresce no mundo todo. Então, a demanda por alimento no mundo sempre vai estar crescendo também. Né? Além disso, associado a isso, alguns países já estão com uma tendência de querer comer melhor. Então, tem um nicho também desses produtos de melhor qualidade, com rastreabilidade da sua produção, crescendo muito forte, principalmente na Europa.
Né? Estados Unidos vem desacelerando o seu consumo, mas também voltando um pouco para esse mercado de comer melhor. E quando a gente fala de países de população maior, China, Índia, aí tem crescido cada vez mais o consumo. E o agro do Brasil tem um papel importantíssimo em abastecer e garantir esses alimentos, né, para o mundo. E com isso vem crescendo cada vez mais e tem espaço para crescer. E foi o que aí nos norteou, né? Tá criando um novo braço do Grupo Zanon voltado para o agro. Eu tenho uma dúvida. O agro é o maior negócio do Brasil? O agro, ele hoje corresponde em torno de 30% do PIB nacional da economia. Então, pensando que está pulverizado nos outros setores, né? O que eu digo assim, pô, você pensa na China. China é tecnologia, né? Cria tudo lá, né? Tudo não é criado lá, mas tudo é feito lá. Inclusive o coronavírus, né? Brincadeiras à parte. Deus me livre. Mas veio de lá, se foi criado lá ou não. Há controvérsias, né? A gente vai criar uma polêmica aqui, se foi feito ou não, mas que veio de lá veio, né? E aí, assim, eu vejo assim, será que do Brasil é o agro que a gente exporta para o mundo? É o celeiro mundial. Né? O Brasil é visto como um celeiro mundial e sabe, assim, é um assunto tão polêmico que a gente pode trazer o agro só para um podcast. Uhum. Porque fora do Brasil, o agro brasileiro é enxergado de uma forma e no Brasil, não sei por que as pessoas querem bater no agro brasileiro. Né? Então, são pessoas, às vezes, com pouca informação sobre a produção, como é feita, que vem e critica e fala de agrotóxico e fala de desmatamento, né? Então, a imagem do agro no Brasil geralmente é vista de forma negativa por quem não está no setor. Mas mundialmente é bem visto. Mundialmente é bem vista, porém, mais uma vez, a mídia às vezes leva... O que leva para fora? A mesma coisa que vende aqui, só o que não é legal. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas veem essa época seca, né? Vê incêndios, né, queimadas. Quantas vezes eu já ouvi falar, nossa, esse povo da cana tá queimando cana. Gente, cana não se queima já faz muitos anos. Né? A colheita é mecanizada, 100% mecanizada. Brasil Pelo inteiro. contrário, o que uma usina investe para apoiar o combate e o controle de incêndios, que são as pessoas que estão na beira da estrada, jogam uma bituca de cigarro, põe fogo no lixo no quintal da casa e alastra. Quem que está investindo para combater esse incêndio? Se for ver, o agro. Uhum. Não é um bombeiro da cidade que vai lá para controlar o incêndio. Porque o cara que tem a plantação ali, ele está preocupado se não vai chegar na plantação dele. Então tem que assim, levar, eu acho que eu tenho muito essa visão, a gente ter orgulho do agro brasileiro. O agro brasileiro tem uma tecnologia de ponta. O agro brasileiro busca cada vez mais, com a tecnificação, reduzir os insumos. Os defensivos de hoje é totalmente diferente dos defensivos e o que era chamado de agrotóxicos antes. Então, assim, tem um pouquinho de que desmistificar o agro para os próprios brasileiros, para a gente se posicionar melhor ainda perante todos os outros países. Uma palhaçada. Perfeito. O cara não queria que o filho comesse o tomate que teve agrotóxico e ela passava mercúrio no machucado da criança. Bem tranquilo, sabe? Show. Falando um pouquinho de pandemia também, eu acredito que um dos fatores que a gente também cresceu tanto foi a questão da gente estar posicionado com as pessoas certas, né? Eu lembro 2019, quando teve o evento do Piero, eu entrei no Mastermind do Piero, aí eu conheci o Thiago Fonseca, fui num jantar na casa do Fonseca, lá eu conheci o Kaiser, o Pablo, conheci o próprio Pedro Faria, Alfredo Soares, enfim, tinham várias pessoas lá. E hoje, né, Gu, a gente participa aí de vários Mastermind, né? A gente tá do Fint, do Pedro, do Joel J, tem o meu também, que a gente participa. Então, eu acredito que você está investindo ao invés de tirar o pé, né? Porque custa você participar desses eventos. Mas a gente, no momento da pandemia, em momento nenhum a gente desacelerou, muito pelo contrário. A gente acelerou cada vez mais e foi o que fez com que a gente chegasse até aqui onde a gente chegou. Mas falando um pouquinho agora sobre liderança, né? Quais as habilidades fundamentais para ser um bom líder na visão de vocês? Eu falo uma, assim, que eu acho que é muita
para mim é o principal, chama empatia. Empatia, se colocar no lugar do outro. Toda vez que você faz isso, em qualquer situação, você se torna um bom líder. E para ter empatia, precisa gostar de gente. Então não adianta você, não, o cara ele sabe se posicionar, sabe falar, sabe influenciar, mas se não gostar de gente, não consegue levar o time para um objetivo comum. Porque aí ele não vai conseguir ter empatia. Então, tá perfeito. E qual o pior erro que um líder pode cometer na visão de vocês? Pior erro, eu falei hoje, na minha visão é o cara falar uma coisa e fazer outra. Porque fica muito negativo, né, a situação. O cara não... É o walk the talk, né, tem que ser. Uhum. Eu também considero, Rei, que assim, um dos piores, eu acho que falar uma coisa e fazer outra. Eu até abri essa pergunta lá no meu Instagram hoje, para ver o que o pessoal achava realmente, né? Eu acredito que é não passar as diretrizes claras e cobrar o resultado. Né? Então, a pessoa nem sabe o que ela tem que fazer, nem como, e o cara tá cobrando o resultado dela. E tem muito líder fazendo isso, viu? Demais. Mas eu diria que é o líder que ele não é líder, na realidade ele é chefe, né? Ele manda as pessoas fazendo. Eu acredito que o bom líder, ele vai lá e faz, né? Porque... Dá o exemplo. Como você vai saber delegar se você não sabe fazer? Meu, ferrou. Sabe o que você pega? Se você é líder, você vai lá e executa, mostra pra equipe, através do exemplo, a execução, e a pessoa vai ver, porra, o meu líder foi lá e fez algo que eu teria que fazer, me mostrou como que eu faço. A gente usa muito isso na área de vendas. Vendedor, quando chegava pra mim e falava, não tá vendendo, eu falava, não tá vendendo, me passa aqui o contato. Eu quero só os que falaram não. E eu, na frente deles, eu começava a reverter as vendas, porque faltava argumento, faltava técnica. Então, eu acredito que o líder que é líder, ele lidera pelo exemplo. O que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você fala para eles fazerem. Exato. Né? E desenvolver, né, Rei? Então, assim, eu acho que você certamente fez... E eu acho que o que seria legal um exercício, que talvez você fez isso com a sua equipe, observa ele vendendo. Aí você consegue direcionar, sabe o que está acontecendo? Você está abordando dessa forma, deveria estar abordando assim, não é por esse lado que você deve ir. Isso é o direcionamento e o acompanhamento que tem que ter. Então, os líderes confundem delegar, porque falam assim, pô, eu sou líder, eu não vou fazer. Né? Tem alguns que sentam na posição. Senta na posição de líder, o que você é? Eu sou líder, sou gerente. Mas, pô, não, pera lá. Sim, põe a mão na massa quando é necessário colocar a mão na massa junto com a equipe e mais acompanha. Né? Então, eu deleguei, mas eu vou acompanhar como que está sendo feito. Para quando chegar lá na frente, o resultado ser de acordo com o que eu estou esperando que a equipe tenha. Então, eu acho que são 2 pontos que devem andar juntos. Perfeito. Eu queria voltar um pouco na nossa infância agora. Podemos fazer uma regressãozinha aqui? Eu não lembro muito, tem dificuldade, mas vamos lá. O que eu queria, assim, né? Antes da gente poder finalizar aqui, eu queria saber, na visão de vocês, que a gente pudesse falar de algumas características de cada um. Né? O que vocês enxergam, que eu enxergo em você enxerga em mim, que a gente carregou pra vida e que você fala, pô, cara, desde pequeno isso ou aquilo. Bora? Vocês topam? Vamos lá. Natália Zanon. Gustavo Zanon na infância. O que você via do Gustavo que você acha que até hoje carregou esse DNA aí junto com ele? Bom, o Gu, ele sempre foi muito determinado, intenso. Acho que é uma palavra que define intenso em todos os sentidos. Quando ele queria alguma coisa, ele ia com a faca na mão. Com a faca na mão, literalmente. Faca nos dentes. Pessoal, isso aqui, vou falar que é ao vivo isso daí. Eu era terrível quando era criança, eu era mais forte, eu era gordinho. E eu brigava muito, a gente brigava muito, né? E o Gustavo, como ele é 3 anos, quase 3 anos mais novo, ele não conseguia, ele via que não conseguia, mas ele não perdia o objetivo, que era ganhar. Ele não podia comigo, ele ia lá, pegava a faca, né? Eu saía correndo, eu trancava tinha uma porta de ferro, né? Que a porta ficava toda marcada de faca, né? E todo bom guerreiro sabe a hora de se recolher. Então eu já me recolhia pra dentro do quartinho e ele vinha com a facada. Nossa, lá. Eu lembro certinho uma cena, eu, o Rei e a Lu correndo e o Gu atrás com a faca, e a gente se trancava. Eu era menorzinha, né? Gente, então, era suave o menino, era faca na caveira. Eu era uma criança muito tranquila. Muito tranquila. Extremamente tranquila. Mas, por outro lado, Gu, eu acho que você traz desde da infância essa leveza
empresa e esse bom relacionamento, né? Você sempre teve muitos amigos, você sempre gostou de praticar esportes, né? Isso era algo que nossos pais sempre incentivaram muito, né? Fazer várias coisas. Nossa, então, tudo. a gente já fez de tudo, eu acho, em termos de esporte, de preparação aí na época da infância. E eu vejo que você traz isso. Eu acho que esse hábito de fazer diferentes coisas foi desenvolvendo a sua criatividade. O Gustavo também, ele sempre foi um cara do relacionamento, assim. Eu sempre tive muita dificuldade, eu era muito tímido. E o Gustavo já não. Ele foi morar no Canadá, ele era o cara popular lá, né? E eu já era um cara mais tímido. Então, eu acho que essa facilidade aí de poder, né? Ter essa facilidade de ter muitos amigos. Com a liderança. E eu gostava de desmontar as coisas, lembra? Verdade. Cara, destruía todo... Não era desmontar, ele destruía todos os brinquedos. Eu tava estudando. Eu ia lá, desmontava o carrinho e aí eu tinha que montar. Aí sempre sobrava uma peça? Ah, é normal, né? Até hoje, você levar o carro na oficina, vai sobrar peça. Aí que o cara não te fala, mas o carro fica mais leve, inclusive. Pode ser que dê algum problema, mas normalmente não dá, não. Todo carro tem umas peças a mais. Certeza, desnecessárias. Né? Eu acho também. Mas eu adorava desmontar. Alguns não funcionava depois quando eu montava, mas, cara, a questão da inovação vem daí, né? Do erro. Gustavo Zanon, E a Natália Nath? Zanon. Cara, a Nath, cara... que eu lembro, assim, a parte emocional da Nath sempre foi forte, né? Então, ela era uma pessoa que o emocional, assim, tanto na alegria e na tristeza, assim, eu acho que... Muito intensa, né? Nesse ponto eu acho que é legal, porque quando você emociona com algo, significa que você se preocupa com outras pessoas. Então, por exemplo, você vê uma história e chora, quer dizer, cara, que eu realmente me conectei de fato com aquilo ali. E isso, para quem busca liderança, é importante, porque tem a ver com a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Um outro ponto que eu lembro dela é essa questão de relacionamento também. Ela sempre foi uma pessoa que valoriza os relacionamentos, genuinamente, assim. Então, tipo, as amigas dela de hoje infância, são as amigas que ela tinha mais de 20 anos atrás. De 20 anos atrás. Então, o que eu lembro muito era isso, assim. O que eu lembro dela também é que ela sempre foi muito dedicada, assim. Nossa. Né? Ela fazia tudo com perfeição, assim. Ela parava para estudar, ela estudava, se dedicava. Não podia tirar nota baixa no colégio, ela não aceitava, ela era inconformada. E a gente na rua brincando e ela lá parada estudando. Eu falava, caramba, né? Naquela altura do campeonato não entrava na minha cabeça isso daí, porque eu queria viver. E ela tava vendo o quê? Não, ela queria o futuro, né? Eu só queria brincar, né? E isso, dedicação. Sempre foi muito dedicada, esforçada. E isso a gente vê que reflete, né? Faltou alguma coisa? Continua, né? Até hoje. É engraçado essa questão de algumas características nossas naturais, né? Como a gente, às vezes, tem que moldá-las, né? Ao longo da vida. Se falar eu já até comentei isso com a minha equipe, com o meu time, que eu já tive, né? Que eu sou uma pessoa muito emotiva e que, né? E me sensibilizo, me mobilizo, né? Com relação aos sentimentos, o pessoal não vai acreditar. Sério? Não, Eles acham que eu sofria, tem uma passagem engraçada que eu lembrei, né? A gente sabia o ponto fraco da Nath, aí a gente chegava na mesa de almoço, dava uma cutucadinha nela, você falava, vai chorar. Você vai chorar. Aí mesmo que ela não ia, ela chorava, cara. A gente sabia pegar na veia, sabe né? Que isso é legal? Inclusive hoje eu subi um post falando sobre isso. Que ser vulnerável não é ruim. Exato. Você expor as suas fraquezas, em certos momentos ele conecta com pessoas. Reis Anon agora. E eu, gente? Reis Anon, sonhador. Sonhador, velho. Eu vou ter o avião, eu vou comprar, não sei, comprar o país, eu vou dominar essa porra toda, entendeu? O Rei, ele sempre foi sonhador, né? Ele sempre teve essa postura dele de dominante mesmo, né? Um perfil sempre foi dominante, embora tímido, né? Então, eu já vi ele falando, né, em apresentações, palestras, às vezes as pessoas acham que ele está falando zoando, assim, né? Não, mas ele era fechado, ele era tímido, mas ele sempre foi sonhador no sentido de que acreditava que ia ter,
Eu lembro quantas vezes que a gente não teve que ir, quando era criança, no aeroporto, só para ver avião pousar e decolar, porque o rei queria ir lá ver, né? É verdade. Então, nisso, ele já tava, acho que, se sentindo Eu lá subia dentro. no telhado, Não, cara, eu nunca eu tenho esqueço, uma o Lécio tinha aquele Learjet, cara, e passava rasgando em cima de casa, eu subia no telhado só pra ver passar, eu já fechava o olho e ficava, meu, um dia eu vou ter também, eu quero isso. E outra coisa, ele é um cara o seguinte, pôs a meta... Ah, meu amigo, vou até o fim, lembra? Exato. Ó, você quer isso daqui? Quero. Então vai ter que eu lembro certinho quando ele queria muito ter um jet ski, né? Nossa, verdade. E aí meu pai, a gente tinha na época, né, uma casa, um apartamento na praia e tal, falou, ó, se você perder... Eu não lembro os números. Era 10 quilos em 20 dias, um mês? Não, era Não, ele falou, não falou prazo, ele não acreditava que eu ia perder. Exato. Ele falou, ó, se você perder 10 quilos, eu te dou um jet ski. Eu sei que, gente, o cara Reinaldinho, ele corria todo dia na praia, corria, eu pensava assim, ele vai morrer. Eu tava olhando pro jet ski, né? Eu falei, não, precisamos cansar aquilo lá, né? E alcançou, e aí meu pai cumpriu a promessa. Um ano depois, Nath, porque ele falou, eu tenho certeza que ele não botou fé. E, cara, nosso pai, a gente sabe, ele tinha uma vida confortável, mas ele não era multimilionário, não tinha disposição. E aí ele falou, meu, ferrou! E aí imagina o ex-gordinho chato, que eu era chato quando queria alguma coisa, ficava no pé, né? E aí ele fez um consórcio nacional da Yamaha, eu nunca vou esquecer, cara. Demorou um ano. E não saía, ele dava lance. Meu, pensa num ex-gordinho ansioso. Quase que eu falei, pai, eu vou comer agora tudo de novo, porque você não deu. Daí eu sofri um ano ali pra conseguir. Então, assim, determinação sempre teve muito, né? Com objetivo claro. Com objetivo claro. Tem que ter um objetivo claro. Exato. E eu acho que um negócio também é resgatando um pouco da infância, né? Hoje a gente segue alguns mentores, né? E que são pessoas que estão aí 10, 20 anos na nossa frente. E eu acho que, indiretamente, Rei, você sempre fez isso, né? Porque eu lembro quando você ficava imitando meu pai, você lembra? Ah, é verdade, olha isso. Não lembra? Você era pequenininho, aí meu pai fazia de propósito, né? Andava em volta da mesa, o Rei andava igual a ele. Aí meu pai batia na barriga, Eu era um bom copiador. Você sempre foi eu copiava das pessoas certas, né? Esse é o X da questão. Você sempre foi um bom copiador. Show de bola, hein? Maravilha, pessoal. Pra gente poder finalizar esse bate-papo, eu sei que tá uma delícia aqui, mas nós precisamos fechar aqui esse podcast. Eu queria que vocês me falassem se vocês se arrependem de alguma coisa na vida de vocês. Cara, eu falei isso ontem. Eu falo, cara, eu nunca me arrependo das coisas que eu fiz. Eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer. Então, tipo, cara, alguma coisa que eu deixei de fazer que eu queria ter feito, não vejo, assim. Hoje eu sempre tive esse conceito de, tipo, cara, eu vou fazer. Mesmo que lá na frente não dê certo, mas eu acho que tudo que eu fiz, ele serviu como uma lição pra mim. Eu também, vai ficar até chato, né? Mas é o que eu sempre falei, né? Eu acredito que toda decisão que a gente toma, eu sempre acredito que é a melhor decisão. Então eu não paro para olhar para trás. Nossa, e se eu tivesse feito isso e não o que eu fiz? E talvez por isso eu não consiga identificar algo que eu tenha me arrependido. Porque hoje eu sei que foi a melhor decisão pro momento. Só exemplificando, assim, que eu acho que é importante. Pô, eu investi uma quantia bem grande de dinheiro num restaurante. E ele não me deu o retorno que eu esperava. Financeiro. Mas, pô, e o tanto que eu aprendi? Certo? E o tanto que eu me conectei com outras pessoas lá dentro, que até hoje eu tenho contato, que virou outros negócios. Sabe? O tanto que eu me desenvolvi como líder, como pessoa, e o tanto dos desafios que eu tive que superar lá dentro. Então, cara, tudo isso, por mais que eu tenha perdido dinheiro, valeu a pena. Então eu não vejo, eu me arrependo. Não, cara, eu acho que valeu a pena. Talvez hoje a sua decisão seria diferente, mas não que tenha se arrependido. Exato. Né? Acho que é talvez hoje, se alguém falar, vamos abrir um restaurante, não vou. Mas se eu não tivesse aberto lá atrás, hoje eu poderia falar, não, vamos. Você entendeu? Mas eu tive uma lição lá atrás. Então eu não vejo assim, me arrependo. Não. E você? Cara, eu me arrependo, eu acho que de não ter estudado mais quando eu tive a oportunidade. Não é um arrependimento, mas hoje eu tenho valores diferentes do que quando eu era mais novo. Igual eu vejo a Natália sempre dedicada, sempre tirando ali boas notas. E eu vejo que eu poderia ter me dedicado um pouco mais. Porque depois que eu saí, vamos dizer assim, do estudo formal, eu fui começar a ler, fui começar a estudar.
porque eu vi que aquilo ali realmente iria fazer a diferença. Mas não é um arrependimento, mas se eu voltasse atrás, eu teria me dedicado mais, cara. Entendi. Não só o estudo formal, eu teria estudado sobre todas as coisas. Abrir a mente, porque quanto mais a gente abre a mente, quanto mais a nossa mente expande, mais a gente cresce. E você vê que é legal, né? Porque hoje eu vejo que o estudo formal, às vezes, te prende e te fecha para outros conhecimentos. Sim. Então, também, o que eu faria diferente nessa mesma linha que a gente estava falando era me abrir mais cedo para outros conhecimentos. Eu acho que eu demorei um pouco. Né? Então, acho que hoje eu faria isso diferente. Eu ia procurar, mesmo com estudo formal, mas outros conhecimentos, inovações, novidades mais cedo. Show de bola, galera. Foi muito bom esse bate-papo aqui. Foi uma honra receber vocês aqui no nosso podcast. Eu não digo nem que é meu, porque é Zanoncast, né? É de todos nós aqui, né? Cara, qualquer hora. Minha sala é do lado da sua, só você chamar, a gente vem. Muito bom. E eu nem tenho sala, então é só chamar. Show de bola. Valeu. Valeu. Tamo junto.